canal Papo Reto. Isso, Elaine. Hoje nós estamos aqui com a Alessandra Carvalho, ela que é psicóloga, tem formação em Direito, trabalha na Polícia Civil, trabalha na Polícia há 17 anos, e ela vai falar um pouquinho aqui para nós da questão da violência doméstica, que é um tema tão recorrente, é um tema bem complicado de se falar, o qual as pessoas têm um certo tabu, têm umas certas dúvidas a respeito disso. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho aí com vocês. Oi, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Oi. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Primeiro, quero agradecer vocês pelo convite, espero poder contribuir aí com o canal. Alessandra, uma dúvida assim, que surge muito a respeito dessa questão da violência doméstica. A gente sabe que a violência doméstica ela pode acontecer com qualquer pessoa, não é isso? Sim, com certeza. Tanto mulher, homem, criança, idoso. Então, assim, tem uma faixa, como é que eu posso te perguntar? Uma certa... Como é que é? Uma faixa etária. Uma faixa etária, um certo grupo de pessoas que recorre muito a vocês para falar, para fazer ocorrência. Como é que funciona essa questão? Olha, a violência doméstica é um fenômeno que acontece assim, não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe localidade, nada disso. Então, ela acontece nos mais diversos ambientes familiares, né? E nas mais diferentes tipos de relação. Então, nas relações heterossexuais, nas relações homossexuais, nas relações entre pai e filho, nas relações conjugais, todo tipo de relação, até relação entre irmãos e tudo mais, né? Só que hoje, devido à Lei Maria da Penha, que foi uma lei editada no ano de 2006 para a proteção do direito da mulher, né? O Brasil hoje tem uma série de legislação que protege as minorias. Então, a gente tem o Estatuto do Idoso, que é próprio para a proteção do idoso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que regula todo o procedimento quando a criança é vítima de qualquer tipo de abuso, e a gente tem a Lei Maria da Penha, que também é uma lei que tem ganhado muito destaque no nosso ordenamento jurídico para a proteção dos direitos da mulher. Porque a gente observa que a mulher é uma vítima mais recorrente, né? Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, o agressor, a vítima, tem de ser a mulher ou os dependentes da mulher, né? Não precisa, por exemplo, se for uma criança, o filho dela é um menino, também pode ser vítima da Lei Maria da Penha. Entenderam? Eu pensava que era só a mulher, não sabia que os filhos, principalmente masculino, né, seria também apontado pela Lei Maria da Penha. No caso, a Lei Maria da Penha, ela serve tanto para a mulher e os dependentes, igual você falou, né? Isso, para a mulher e para os dependentes, porque a Lei Maria da Penha, ela prevê umas medidas que são chamadas medidas protetivas de urgência, que a mulher pede em caráter de urgência, ou seja, o juiz tem até 48 horas para autorizar o pedido da mulher, ou para analisar, né, o pedido da mulher e autorizar ou não, de acordo com o entendimento dele. Então, ele pede, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, o afastamento imediato, ele tem que sair, mas ele não tem lugar para ir. Problema dele, ele vai precisar sair, dependendo da gravidade. E aí ela pode pedir essa medida protetiva, tanto em favor dela, quanto em favor dos dependentes, ou de todos, entendeu? Que estão submetidos àquela situação de violência lá. E o agressor, no caso também da Lei Maria da Penha, não precisa ser só um homem, né? Uma mulher pode também ser autora de um tipo de violência contra a mulher. Você chegou aonde nós conversamos aqui há pouco tempo, nós estávamos falando justamente sobre isso, que uma das perguntas que nós íamos te fazer, inclusive foi até um seguidor lá do Twitter, que eu coloquei que nós iríamos estar conversando com você, que colocou justamente essa pergunta. E quando é o homem que sofre a agressão, nós sabemos que não é muito assim, os homens não vão muito comum, não vão muito atrás disso, mas o que faz? O que ele pode fazer? Aonde ele pode estar procurando? É as mesmas leis? Não são as mesmas leis. Por exemplo, numa relação conjugal, se a mulher lesionar o homem tem todo o direito de ir na delegacia, fazer o registro de ocorrência e processar essa mulher pela lesão que ele sofreu. Só que vai seguir o rito normal do nosso
do processo normal. Ela vai responder pela lesão corporal, ou pela ameaça que ela causou a ele, ou pelo dano, assim como qualquer pessoa. Vamos supor que eu não tenho uma relação familiar afetiva com você, por exemplo, né? E você resolve me xingar, me ameaçar. Eu posso ir na delegacia, registrar uma ocorrência contra você, você vai responder pela ameaça que você proferiu. Só que não é dentro da Lei Maria da Penha. Ela não vai seguir, não tem medida protetiva para me proteger de você, entendeu? Porque a gente não tem uma relação familiar, de vínculo afetivo, nem de moradia na mesma casa. Então, quando é o homem e a mulher que tem esse vínculo afetivo, mas que a vítima é o homem, ele não está desamparado pela lei, ele vai seguir como qualquer pessoa tem direito de proteger o seu direito na delegacia, né? Ou de pedir qualquer tipo de medida cautelar, mas não amparado pela Lei Maria da Penha. Basicamente, o que a Lei Maria da Penha traz de maior proteção para a mulher? São as medidas protetivas de urgência, como essa que eu falei do imediato afastamento do agressor. Se o agressor tiver porte de armas, ele vai ser suspenso o porte de armas, o juiz pode decretar que esse agressor não tenha nenhum tipo de contato com essa vítima, nem WhatsApp, nada. E se ele tiver? E se ele ligar, e se ele pegar o telefone da pessoa e tiver? Ele responde por um crime próprio, chamado quebra de medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, que não existe fora do âmbito da Lei Maria da Penha. Ninguém responde por esse crime, se não for no âmbito da Lei Maria da Penha, entendeu? Entendi. Então, a Lei Maria da Penha é próprio para a mulher e seus dependentes. O homem ele nunca Exatamente. a Lei Maria da Penha. Não. E assim, outra coisa que, né, gera a questão da polêmica, por exemplo, nós sabemos que existe, beleza, a Lei Maria da Penha, existe para a mulher, existe a lei do homem que sofre. Mas das violências, como saber, deixa eu ver como é que eu vou perguntar, e aí, porque existe vários tipos de violência. Existe a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, assim, como é que define? Eu podia explicar, então, um pouco de cada um, que aí a gente vai conseguir definir o que faz diferença do outro. Seria bem... O quê? Eu não entendi a pergunta. Os tipos de violência e qual a diferença delas. Sim. Porque, na verdade, a gente tem aquela cultura de dizer assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não é verdade. Porque essa mulher, ela tende a permanecer na condição de vítima. Já ouviram aquele ditado de que pedra mole, água... Como é? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então aquela história do homem xingar a mulher todo dia de louca, de dizer que ela é louca, de dizer que ela é desequilibrada, de dizer que ela tem macho na rua, o que acontece? O telefone tocou. Pronto? Recuperou o som? Recuperou. Então, ela vai se acostumando com isso, ela começa a aceitar que é o jeito dele, é até um jeito carinhoso dele me dar atenção, né? Ficar me chamando de louco. Só que, na verdade, não. Isso vai gerando um prejuízo psicológico, de baixa autoestima. É uma condição tão incapacitante para a mulher que ela própria não percebe. E os outros tendem a não se meter nisso, porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até que essa mulher seja agredida fisicamente, tenha sua integridade física violada. Então, é aquelas coisas que a gente vê do olho roxo, né? Mulher realmente toda azunhada, como a própria Maria da Penha levou o tiro, ficou paraplégica, né? Ela, na segunda tentativa que o agressor dela, o ex-marido dela, tentou matá-la por 2 vezes. Na primeira vez, ela levou um tiro e ficou paraplégica. Na segunda, ele tentou matá-la eletrocutado. Então, a gente vê esses grandes casos de grande vulto e a gente pensa que isso é violência contra a mulher. Mas não só isso. Hoje a mulher ela tem mais informação. Por exemplo, a mulher sabe que pode acontecer o crime de estupro dentro de um casamento? Pode. Porque para haver a relação sexual, precisa do consentimento da mulher. Então, antigamente, não. A mulher ela tinha que servir o homem. Tinha esse entendimento cultural. Hoje, não. Hoje, a gente já fala de um tipo de violência sexual. A mulher ela precisa consentir para a relação em qualquer momento. Não, mas tem 50 anos de casado, mas ela precisa consentir. E se ela não consentir, é violência sexual. Aquela outra, violência do agressor não deixar a mulher
trabalhar fora ou frequentar determinados lugares, mas proibir mesmo, né? Proibir, criar sanções para ela. Então, isso é um tipo de violência psicológica também, né? Violência moral, o constrangimento diante dos familiares dela. Então, a lei, ela prevê a violência física, que é a mais óbvia de todas, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. São 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha prevê expressamente, tá? Sendo que a violência patrimonial também é muito interessante, porque eu tenho até uma amiga que defende... Oi? Eu ia te perguntar sobre ela, sobre a patrimonial. Só falar um pouquinho dela. Explicar o que é, como é. A patrimonial é quando a mulher é chantageada porque ela não tem as condições de prover o sustento dela ou da família dela, e esse agressor, ele passa a privá-la de condições básicas para mantê-la ali, entendeu? Ou mantém aquele matrimônio. Olha que jogada legal, né? O matrimônio e o patrimônio. Tem até uma amiga que fala sobre isso no mestrado dela, que eu achei muito interessante esse trocadilho de palavras, né? Que muitas vezes o matrimônio acaba quando ele dura só por causa do patrimônio, para preservar o patrimônio do casal, o patrimônio da família, né? E sob esse pretexto, eles vivem numa condição muito difícil, uma convivência muito penosa para todos, entendeu? Então, assim, falamos da questão dessa, né? Vou deixar você perguntar também. Se você quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. E a questão da moral é quando xinga a pessoa, né? Ofende a pessoa. Exatamente. Então, a mulher, ela não pode usar a roupa que ela se sente bem, porque senão ela é prostituta, porque senão ela é uma vagabunda, porque senão ela quer se oferecer para todo mundo, né? E isso é uma violência moral. Com certeza, isso é uma violência moral. Essa questão aqui também é muito pertinente, porque, assim, muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento que elas serem tratadas dessa forma é violência, e às vezes elas mesmas pensam que é uma pequena e que não vai haver uma punição adequada para isso. Então, acho que muitas deixam de denunciar também, de atrás dos seus direitos, porque pensa que o que a lei poderia fazer, porque ele me xingou. Aí espera chegar numa situação bem mais grave para poder correr atrás. Que tipo de punição receberia? Uma pessoa com uma punição de uma agressão moral ou patrimonial? Uhum. Olha, na verdade, a lei Maria da Penha, ela não cria crimes novos, basicamente. Ela só traz aquele crime de descumprimento de medida protetiva que eu falei antes. Então, o agressor, ele vai ser responsabilizado nas mesmas penas do Código Penal que qualquer outra pessoa né? Então, o crime de lesão tem lá a pena prevista, de uma tentativa de homicídio, que são os casos mais graves, né? E quando a tentativa de homicídio nesse contexto da incidência da lei, ele é chamado de feminicídio, que a mulher sofre a violência devido à sua condição de mulher, né? Então, ela vai seguir a mesma penalidade que qualquer ser humano que foi lesado daquela mesma maneira O que muda é o procedimento. Enquanto uma pessoa que não está dentro da Lei Maria da Penha vai na delegacia e diz que sofreu uma ameaça, isso tem um tempo de processamento desse processo, né? Que ele demora mais. A gente sabe como é a justiça brasileira. Na Lei Maria da Penha, ela é mais rápida. E essa medida protetiva, ela é deferida muito rapidamente. Ela é deferida em até 48 horas. O delegado tem 48 horas para falar para o juiz que essa mulher está sofrendo essa agressão, e o juiz tem outras 48 horas para decidir o imediato afastamento desse cara do lar. Então, você imagina também como é chocante a pessoa sair e não ter para onde ir, é um alcoólatra, sei lá, um usuário de substâncias químicas, de substância entorpecente, um drogado, né? Ele não tem para onde ir, ele não tem amparo, ele não tem como comer. Mas se o juiz entender que aquela mulher ela está exposta a um perigo iminente, ele vai tirar esse agressor do lar e o agressor que vai arrumar um lugar para ele ficar, ou com um familiar, ou na igreja, ou na rua, ou em qualquer lugar. Então, é um direito fundamental de qualquer pessoa, o direito de ir e vir, o direito de propriedade. Mas o princípio da dignidade humana, ele é preponderante, né?
essa defesa da vida da mulher e dos dependentes dela, nesse caso, ele é o bem mais tutelado, mais protegido.